Olá, querido estudante, eu sou o professor Biazon. Estamos aqui para mais uma aula, mais um bate-papo e como vocês estão vendo, primeiro, eu não estou em estúdio, estou em um ambiente profissional, estou num escritório. Na verdade é a minha sala, mas aqui realmente é um ambiente profissional. E a segunda novidade é que eu não estou sozinho. Estou aqui com uma convidada que vai trabalhar conosco. Aliás, ela vai ser essencial para o nosso entendimento acerca do assunto que vamos tratar neste nosso encontro. A disciplina Promoções e Precificação para Lojas e Pontos de Venda, e hoje iremos trabalhar exclusivamente com o quê? Já eu deixo ela falar, tá, gente? Não esqueci dela não, mas é que tem um slide aqui para ela poder falar e tá tudo programado. Hoje a gente vai falar de dinheiro, é isso mesmo, e aí eu trouxe uma mulher para falar dinheiro conosco. Dizem que as mulheres têm duas opções, ou elas gastam bem ou elas são muito economistas. Então a gente vai tentar entender primeiro como que a professora é, qual que é o perfil que ela tem e principalmente a gente vai utilizar da inteligência dela, da formação dela, dos conhecimentos dela para poder falar de dinheiro e falar bem desse dinheiro. E aí o tema de aula é custo o quê? Você possivelmente já teve acesso ao nosso material, já viu ali sistema de classificação de custos, aí tem uma penca de custo, mas custo o quê? Que tipo de custo é esse? Como diferenciá-los? Mas tudo isso é no intuito, a gente vai falar de custo, no intuito de como colocar preço nos seus produtos ou nos seus serviços. Porque acredito que você já tenha compreendido que para a gente poder ter uma sobrevivência garantida não, mas ter uma sobrevivência mais longa no mercado, é necessário que a gente tenha bons preços de venda. E o que são bons preços de venda? Como seria um preço de venda ideal? Para isso a gente tem que levar em consideração um monte de outros aspectos e é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Especificamente, como eu disse, aqui no livro Promoções e Precificação para Lojas e Pontos de Venda, unidade 4 e 5. Na unidade 4, a gente trata de economia e custos, aspectos do cenário econômico que influenciam no ponto de venda. E na unidade 5, a gente fala de formação de preço. E agora sim, apresento a nossa convidada, a professora Letícia. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Chegou a minha vez, que bom. Eu estava aqui aflita, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês e ainda mais falando de custos, envolvendo finanças. Então, eu sou contadora e administradora, trabalho com a área de custos e para mim é uma honra estar aqui dividindo com vocês esse assunto tão importante, formação de preço. Gente, isso é muito interessante. Vamos lá, por onde começaremos então? Vamos lá, prof. Eu separei aqui alguns entendimentos teóricos, aí uma penca de perguntas para a gente poder respondê-la ao longo da aula. Me permitam, vocês estão acompanhando pelo slide, então olha só. Custos versus despesas. Até então entendemos que são coisas diferentes, cada coisa na sua caixinha, cada coisa no seu quadrado. Correto. E a gente vai tratar aqui primeiro de custos, entender o que são custos, quais são os tipos, e são vários tipos. Isso. E também falaremos de despesa, isso na primeira metade do nosso bate-papo. Depois a gente fala sobre precificação, mas olha só, os custos podem ser responsáveis pela manutenção de um negócio, seja qual for ele. Ele tem uma citação importante. É o valor aceito pelo comprador para adquirir um bem ou é a soma de todos os valores agregados ao bem desde sua aquisição até que atinja o estágio de comercialização. É isso, professora? É isso mesmo, professor Biazon manda bem no assunto, hein? Eu tenho aqui todo um arsenal para a gente poder compreender e falar a respeito. E aí pensando nisso, que esse custo está embutido desde o momento da criação de um produto, e aí imaginando que eu sou uma indústria, que eu fabrico esse produto, a matéria-prima que eu vou adquirir, o meu custo está lá embutido. Correto. Ou se eu sou um prestador de serviço, é feito um cálculo de uma outra forma, mas a minha execução de um trabalho ou itens que eu vou precisar utilizar para a execução do meu trabalho estarão inclusos ali dentro de um contexto de custo, ok? Tá. Vamos organizar tudo isso. Vamos. Bem, pessoal, quando nós estamos trabalhando na indústria, então custos é transformar, né, o processo de material em produto acabado. Então vejam, existe uma diferença quando o nosso cenário é no contexto comercial. Sim.
Então, eu compro matéria-prima, transformo em produto acabado. Dentro desse processo, nós vamos quantificar os gastos que ocorreram para que eu consiga, né, produzir. E aí, eu preciso de mão de obra, existem outros itens que fazem parte do processo. Sendo assim, nós vamos falar de elementos que compõem o processo fabril. Então, nós vamos somar materiais, mão de obras, né, necessárias e especializadas, bem como outros gastos. Isso é custo na indústria, tudo que envolve processo produtivo. Sim. Nós temos o gasto com a energia da indústria, custo. Porém, nós temos outros gastos que fazem parte da atividade operacional, mas não necessariamente da área de custos. Sim. Então, a gente vai classificar depois, deixa para um momento oportuno. No comércio, o cálculo do custo é mais simples. Oba! É, muito mais simples. O que é custo no comércio? Então, é o valor do bem acrescido dos gastos necessários para que esse bem esteja em condições de ser revendido. Então, vamos imaginar, vou produzir roupas, né? Confecções femininas. Então, eu compro a saia, revendo a saia. Então, o que é custo da saia? Saia. Vamos imaginar que eu comprei num outro estado e que eu tenha que ser responsável pelo frete. Paguei um valor na saia, vamos acrescentar o frete. A saia chegou por um valor bem mais frete. Vamos somar, isso é custo. Agora, vamos produzir saia? Vamos comprar material, tecido, linha, vamos contratar uma costureira, vamos locar um espaço físico. Tudo isso faz parte do processo, então é diferente, por isso eu digo mais complexo. Então, isso é custo, que envolve os gastos necessários para que eu tenha condições de oferecer o meu produto no mercado, quer seja comprando e revendendo ou até mesmo fabricando. E aí, fazendo um parêntese, eu acho que é até interessante a gente tocar no assunto. Vale mais a pena, e aí claro que é uma decisão que a gente não vai poder tomar aqui agora, mas cada um de vocês, no seu estabelecimento, no seu ponto de venda, na sua loja, o que vale mais a pena? Eu comprar a saia pronta, quer dizer, eu comprar o produto pronto e revender, ou eu fabricar o produto? E aí precisam ser pesados realmente uma infinidade de fatores, porque às vezes eu consigo comprar o produto pronto por um preço interessante e essa revenda eu acrescento ali uma margem e eu consigo ter uma lucratividade legal. Mas às vezes esse valor com que a gente compra, esse preço que a gente paga no produto pronto, não seria tão interessante, porque daí eu teria que colocar um valor muito maior, um preço muito maior para poder revender, para que eu tenha minha margem, mas aí fica um preço desnivelado com relação à concorrência. Então, é uma decisão, uma das principais decisões que um gestor de comércio, um gestor de loja precisa tomar para saber se é mais interessante ele comprar pronto e revender ou se ele vai fabricar. É claro que a fabricação implica em várias outras decisões além do custo, mas o processo produtivo, um espaço maior, o cuidado com as pessoas que vão produzir esse produto, então a contratação de pessoas, então sim, são várias outras decisões que estão embutidas, mas uma primeira decisão é saber. E para que eu possa saber se eu compro pronto ou se eu fabrico, tem que ter tudo realmente anotadinho na ponta do lápis, certo? Pronto, voltamos ao início, custo. Então eu preciso conhecer o meu custo, que demanda custo do meu produto. Se é o fato, comprando ele pronto, quanto custa comprar esse produto pronto e quanto custaria fabricar. Então são decisões importantíssimas que envolvem, e estamos falando do nosso tema de hoje. Exatamente. Olha só como é importante tratar desse tema. Por isso que a gente está falando de dinheiro, ou de receber ou de gastar. Pois é. E olha, gente, eu esqueci de avisá-los no início. No meu caso, embora eu gaste, mas eu gasto com muita qualidade. Eu diria assim, eu não sou consumista ao extremo, do ponto que não analise. Então, eu sou uma mulher econômica. Olha, o marido agradece. E aí, falando em custo, lá no início da aula eu falei, custo de quê? O custo o quê? Aqui a gente tem uma classificação. Temos, dentro da área contábil, vários tipos de custo. Exato. E aí, para ajudá-lo a tomar a decisão, se eu vou comprar pronto ou se eu vou produzir, e inclusive como é que eu vou utilizar desses custos para colocar o preço do meu produto, temos aqui algumas classificações necessárias que eu vou ler e a professora vai explicar, porque ela é expert no assunto. A primeira classificação que a gente tem são custos diretos
e custos indiretos. Aqui no texto diz que podem ser rateados, ser diretamente apropriados aos produtos, estão associados diretamente, por isso que né, chama direto, diretamente ao produto. E aí tem um exemplo, as horas de mão de obra, as máquinas, a quantidade da força consumida, isso tudo são custos diretos. Seria uma forma fácil ou simples de explicar. O custo direto é aquele ligado diretamente à produção do produto. Ótimo, Mas olha só como a gente tem pode um porém aí. Tirar prova real se nós estamos caminhando da forma como deveríamos. Olha para o produto. Eu consigo quantificar, medir de forma objetiva? Consigo. É custo direto. Lembra do exemplo da saia? Sim. Tecido. Vamos ver se o professor Biazon entendeu. Ai, que tecido. Medo. Vai cair na prova. Vou fazer uma saia. Sim. Você acha que o tecido pode ser classificado como um custo direto? Creio que sim, porque a saia é feita de tecido, Isso. então para fazer a saia eu tenho que ter este insumo. Exato. Então diretamente ligado à produção do produto que eu vendo. Prova real. Posso calcular quanto de tecido foi usado na saia? Deve. Ótimo. Então vejam, o custo direto ele está ligado, como o próprio nome diz, diretamente ao produto, mas ele é fácil de ser quantificado. Porque eu posso ter alguns custos que são diretos e eu não consiga visualizar tão facilmente quanto o tecido da saia, mas que eu posso calcular. Então, ótimo, é direto. A gente já pode entrar no indireto? Pode, manda ver. Então, só para aproveitar, para usar como exemplo, quando eu falei do tecido, que é direto, faz parte do produto, eu consigo medir, quantificar com objetividade e segurança, o indireto é o contrário. Eu não consigo quantificar com tanta segurança e objetividade. Por quê? Porque eu até sei que existe, mas é difícil medir, né, a proporção. Até mesmo porque eu precisaria de um critério de rateio. Imaginem que além de saia nós vamos produzir camisas, calças, bermudas e etc. Já me interessei mais daí por essa fábrica. É porque saia, né? Só saia que saia não vai é ficar legal. bem em mim. Então, ok, vamos produzir outros itens. Nós, se eu dissesse que nós locamos um espaço físico, decidimos que produzir é melhor do que comprar pronto, teremos um aluguel da fábrica. Esse aluguel não é custo? Ele Sim. é custo. Agora, esse aluguel não é um custo direto, tá? E não apenas porque não entra o aluguel, né, teoricamente na saia, eu não estou conseguindo, obviamente eu não vou ver o aluguel, claro, mas porque o aluguel se faz necessário para o processo fabril. Então, o aluguel é consequência da produção. Mas como quantificar? Quanto do aluguel vai para a saia, para a blusa, para a calça, para a camisa? Então, nós vamos usar um critério de distribuição desse custo ao produto. E aí nós chamamos de custos indiretos. São necessários, porém não podem ser medidos com objetividade e segurança. Quer dizer, para fabricar um produto ou para vender um produto, eu tenho que ter esse produto. Sim. Os meus custos estão ligados direta ou indiretamente ao meu trabalho, àquilo Exato. que eu faço, ao meu comércio. É isso. Isso. E além disso, né, já que nós estamos falando de classificação, esse é um tipo de classificação que na contabilidade nós chamamos de custos ligados ao produto de fato. Sim. Direto ou indireto. Não tem outro critério quando olhamos para o produto. Ou é direto ou é indireto. Perfeito. Mas também quando eu olho para o produto e observo o volume sendo produzido, eu tenho outra classificação que eu já vi aqui, que consta na sequência. São os fixos e variáveis, seria isso? Exatamente. Tá. Diz aqui que os fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume produzido. Quer dizer, se eu fabricar 1 ou 100, é a mesma coisa. Exatamente. E aí os variáveis são o contrário. Exato. Quanto mais eu produzo, mais custo variável eu vou ter. Tá. Se eu produzir uma saia... Eu ia perguntar. Saia, vamos voltar. A saia... Você olhou para a saia, eu tinha perguntado para você o que era tecido, direto ou indireto. Sim. Você respondeu bem. Agora eu pergunto, será que se eu olhar para o tecido, eu posso dizer que ele é um custo fixo ou ele é um custo variável? Vamos pensar na produção. Sim. Se eu for fazer uma saia só,
Ou se eu for fazer 100, eu vou ter que ter uma quantidade diferente de tecido. Logo, ótimo. ele é variável. Isso. Tecido será consumido de acordo com a produção. Produzir uma saia, eu tenho uma quantidade de tecido. Sim. 1 metro, vamos imaginar. 1000 saias, 1000 metros. Então, variou. Não vou produzir saia. Não tem consumo de tecido. Perfeito. Tá? Então, aumenta na mesma proporção. Agora, lembram do aluguel? Vamos usar os mesmos exemplos. Se nós fôssemos classificar o aluguel em fixos, né, custos fixos ou variáveis, nós teríamos que classificar o aluguel como custo fixo. Vou produzir uma saia, qual o valor do aluguel? É o mesmo. Do que 1000. Vamos fechar hoje férias coletivas. Nós vamos ter que pagar aluguel? Teremos que pagar aluguel. Vamos ter que pagar aluguel. Aí dói o coração pagar aluguel. Nossa, aluguel. Não vamos mudar de assunto. Vamos mudar de exemplo. Enfim, então, resumindo, temos aqui 4 classificações. Quando olhamos para o produto, aquele custo, ele é direto ou indireto. E em relação ao volume, ele pode ser fixo ou variável. Okay. Tá claro, professor Biazon? Até eu entendi. Até eu que sou mais bobo consegui entender aqui. Porém, para dar uma dificultada no negócio, já que eu entendi, vamos falar nós temos aqui custos semivariáveis ou semifixos. Socorro! Vamos ler para tentar entender esse negócio aqui. Ó. São considerados fixos até uma determinada parcela e a partir desse ponto passam a ser variáveis. Socorro! É o custo que varia em função do volume de produção ou venda, mas não exatamente nas mesmas proporções. É que a gente tem um exemplo. A fábrica consome R$200 em energia para fabricar até 1000 unidades, variando para R$500 quando passa a fabricar 1.500 unidades. Então ele é um pouco de uma coisa e um pouco de outra. É uma mistura, né? Nós falamos assim. Então, essa questão, já que falou de energia, é muito comum as empresas, grandes corporações, elas compram um pacote. E aí dentro desse pacote nós podemos encontrar uma situação como essa. Olha, então se você não exceder a determinada quantidade, existe um preço no pacote, né? No pacote de consumo de energia. Excederam 2, 3, 4 unidades e aí nós temos um valor maior, né? Ou seja, um custo maior de energia. Sendo assim, nós teríamos que rever cálculos. Então vejam, nós temos um compromisso e aí o pacote de energia que nós assumimos é até uma certa quantidade. Claro que se exceder pouco, nós temos um valor muito superior. Sim. E a gente teria que reclassificar tudo isso, porque daí o custo vai aumentar por unidade produzida. Mas é comum em algumas empresas, algumas instituições ser assim. Porque às vezes eu digo, olha, não vou ultrapassar 1000 unidades. Existe uma média de consumo. Sim. Fazemos uma média, fechamos um pacote. Obviamente se excede, só que daí não excede na mesma proporção. Para mim ficou claro o entendimento de custos semivariáveis e semifixos na indústria. Certo. Mas aí eu sou um gestor de loja, eu tenho um ponto de venda lá no shopping. Eu consigo aplicar isso, esse custo semivariável, semifixo em um comércio, em uma gestão de PDV? Você até consegue, mas não é comum. Okay. Na maioria das vezes a gente vai encontrar esse tipo de classificação quando nós nos deparamos com a indústria, que dá o volume permite que exista essa diferença. A não ser que, de repente, vou dar um exemplo aqui que talvez hipotético, que não convém, né, para o cenário onde nós estamos visualizando, mas só para vocês entenderem. Vamos imaginar que você pague frete para transportar mercadoria e que existe um valor fixo e que se exceder aquela quantidade que normalmente é o que você transporta, sim, vai ter uma cobrança bem acima, ou seja, você paga 800, vai para 1.500, mas vai ceder em 2 unidades. Então, nesse caso, seria um exemplo. Que não é muito comum, sim, porque normalmente tem um rateio feito, né, numa situação como essa. Ok, mas é importante a gente entender, caso decida, além de revender, fabricar algo, sim, que existe essa classificação também. E a literatura Exato. nos traz, então é importante que a gente conheça. Agora, nós já sabemos o que é custo. Ok. Agora uma palavra triste também, despesa. Segundo a literatura, são gastos inerentes à obtenção de receitas e administração da empresa, portanto, próprio da atividade de vendas e administração.
E aí, como se não bastasse... Tem classificação também. Não adianta a gente entender só o que são despesas, a gente tem que entender das classificações. Elas também podem ser tanto fixas quanto variáveis. No caso das variáveis, são aquelas que variam em função da quantidade de vendas. Aí são impostos? Esses são impostos ou são... posso chamar de imposto? Pode. E as fixas são aquelas que independem do volume de vendas e são apropriadas ao resultado do período. Vendi mais ou vendi menos, eu vou ter que pagar esse negócio aqui. É isso, prof? Exatamente. Então, como nós já havíamos comentado, a classificação dos custos estão relacionadas ao custo, à produção ou à compra do produto. Sim. Tudo que tem relação com eles, nós classificamos em custos. Porém, agora nós estamos classificando o que não tem relação com o custo. Tem relação com a atividade operacional. Então, nós temos gastos necessários para que a empresa esteja em atividade e aí, nesse caso, nós vamos classificar como despesa, tá? Porque, veja, se nós analisarmos o custo, nós calculamos o custo do produto, nós revendemos o produto e aí pretendemos ter uma margem com a venda desse produto. A despesa não tem como, né? Você não vai embutir no produto para... Então, na literatura contábil, nós chamamos de sacrifício financeiro para obter receita. Não tem como ter uma loja, vender o meu produto sem contratar um vendedor. Sim. Salário, nesse caso, é uma despesa. E aí, vamos pegar o vendedor como exemplo e já explicar a relação entre fixo e variável. Perfeito. Tem um vendedor com salário fixo, salário base da categoria, correto? É uma despesa fixa. Despesa relacionada à venda. Tem um vendedor com salário base da categoria mais comissão. Ou seja, quanto mais ele vender, mais comissões serão quitadas para ele. Ou seja, eu tenho aí uma parte do salário dele que é fixo e uma parte variável. Perfeito. Portanto, uma despesa fixa e uma despesa variável. Então, o que vocês precisam lembrar? Que a despesa está relacionada à quantidade vendida. Quanto mais eu vendo, mais essa despesa ocorrerá, significa uma despesa variável. O frete, por exemplo, quando a empresa assume a comissão, o imposto, e assim o mesmo com a despesa fixa. Não faz diferença, não entrou ninguém na loja, mas eu tenho que pagar o salário do meu vendedor. De repente eu tenho uma loja virtual, eu trabalho com e-commerce, eu preciso pagar mensalmente a mensalidade lá da plataforma, né? O meu domínio. Então essa é uma despesa fixa. Mas quanto mais produtos eu vender, a entrega, esse frete, seja pelo correio, por uma transportadora, aí seria uma despesa variável. Exatamente, isso mesmo. Olha, gente, o professor Biazon está pronto para fazer a prova. Pronto. Tá? Agora uma perguntinha básica. Você tem aqui um panfleto. Imaginando que a loja vai fazer uma promoção. Tá. Ela vai trabalhar com alguma campanha publicitária, uma campanha, né, que vai utilizar uma identidade visual. Então, para eu imprimir um panfletinho desse aqui, isso aqui é um custo ou é uma despesa? Isso é uma despesa. Porque não está embutido. Ao marketing. Eu estou falando aqui, programa eu indico, ok. Eu não tenho... Isso aqui, por mais que exista um produto, este papel não está embutido no produto, e sim uma despesa operacional, porque para que eu possa executar, eu tenho uma despesa operacional. Isso, exatamente. Vou fazer essa prova. Tá vendo, pessoal? Tirei de letra. Muito bem. Continuando aqui então, coloquei alguns exemplos de classificação de despesas, pensando aí em um balanço, pensando só em colocar as coisas dentro das suas respectivas caixinhas. Então, despesas comerciais, comissão de vendedores, os salários, aí entra aqui a propaganda ou marketing e material de expediente. Então quer dizer que a minha régua é uma despesa comercial, não é um custo. Eu não uso a régua para fazer meu produto. As despesas administrativas, então encargos sociais, salários, telefone, internet, telefone que toca, material de expediente, enfim, são despesas administrativas. Eu preciso disso para o meu dia a dia. E temos as despesas financeiras. Juros, taxas de cobrança, taxas de serviço.
A gente viu ali COFINS, PIS, então são todas despesas que não fazem parte do produto. Exatamente. E fazem parte da operação de uma forma geral. O que a gente faz aqui é dividir em grupos, que facilita a compreensão, Sim. mesmo porque nós precisamos compreender quanto temos de gastos comerciais, financeiros, gastos, né, da área administrativa. Então, dentro desse quesito, o que nós fazemos? Nós organizamos a informação contábil. Porque a contabilidade, ela fornece informação para o processo de tomada de decisão. Então, o gestor precisa compreender essa Sim. informação. Então, é muito importante que ela esteja estruturada da forma como foi apresentada aqui. Isso eu acho bonito na contabilidade, essa estrutura, né? De colocar, como eu falei, as coisas nas suas respectivas caixinhas. Porque fica fácil de compreender. Até nós, né, que somos leigos no assunto, conseguimos compreender. Agora vamos brincar na prática. Professora, tem uma pessoa chamada Sr. Biazon, ele queria abrir um escritório de consultoria, mas ele tem muita grana para investir. E aí, além de abrir uma empresa de consultoria, ele resolveu abrir uma pizzaria. Né? Ele está com uma grana parada, ele quer investir em pontos de vendas de segmentos diferentes. Ok. Então, pensando na aplicação, diferenças entre custos e despesas, caso o Sr. Biazon fosse abrir uma pizzaria. O que é custo? O que é despesa? Pensando aí, né, para dar fome em uma empresa que vende pizza. Olha, na pizzaria, então, nós já vamos começar a pensar na pizza. Sim, não tem então como. vamos pensar na massa, na farinha, nos ovos, no preparo da massa. Ok. Além da massa, nós temos as opções de recheio. Pensando nesses recheios, nós temos custos envolvendo o processo. Ou seja, a minha proposta é vender pizza. Então, o meu produto pizza, quanto custa produzi-las? Ok. Obviamente, a pizza não se monta sozinha. Sim. Então, a gente precisa de mão de obra, né? Que é o que a gente chama de pizzaiolo. Uma mão de obra direta, que é pegar a massa, né, a farinha, transformar a massa em pizza, em produto acabado. E aí nós acrescentamos. E outros gastos que se fazem necessário, que não necessariamente são custos visíveis de serem observados, mas fazem parte do processo. Então, tudo que envolve a pizza, confecção da pizza, custo. Tudo que não envolve. Então, nós temos uma atendente no telefone, recebendo, recepcionando o motoqueiro que vai fazer a entrega. O motoqueiro que vai fazer a entrega. Até o combustível dessa entrega. Isso. Então, como que nós vamos separar aqui os custos e as despesas? Relacionados à produção. Sim. E não relacionados. Então, os relacionados à produção? Custo. Ótimo. E não relacionados? Despesa. Pronto. Eu vou colocar numa saia justa aqui agora. Não, saia não, porque você já falou que saia não. Saia não. Tá não bom, tudo bem. Uma calça justa, então. Pensando numa pizzaria, a gente tem um valor agregado e tal, de pizza que é assada no forno a lenha. Então eu tenho ali uma casa, um ponto de venda, e nessa cozinha eu utilizei ali vários insumos para produzir essa pizza. Só que ela é assada em um forno a lenha. A construção desse forno, ela entraria, eu vejo o forno, a pizza entra no forno, mas ela é classificada como custo ou como despesa. Imaginando que eu comprei o estabelecimento e não tinha o forno, eu tive que construí-lo. Eu classificaria como custo ou como despesa? Bom, os gastos que são necessários para a construção do forno é em virtude do produto que será fabricado, né, que nesse caso é a pizza. Então, quando nós chamamos de custo, nós estamos dizendo que vamos incorporar no produto. Sim. Né? Autores diferentes talvez trabalhariam com essa questão, nomenclatura, ou até mesmo conceituariam de forma diferente. Então, qual a visão que eu tenho, né, trabalhando com os autores que eu trabalho? Eu olho para esse forno que vai ser construído, e ele só é construído porque eu quero fabricar o produto, está envolvendo esse processo. Então, eu comparo com o que eu faço na indústria quando eu compro uma máquina. Era aí que eu ia chegar. Ah, ótimo. Então, nesse caso, a gente trabalha com a questão do custo mesmo, porque os investimentos se darão em virtude do processo fabril.
E aí eu consigo, daí não vou nem entrar nesse mérito, mas imaginando que eu tive um dispêndio de grana para a construção disso, e aí eu vou colocando no produto e depois de um tempo eu vou, né, recuperar isso, e aí eu continuo colocando isso como custo, uma vez que eu já paguei, eu tiro isso aí da minha planilha. É porque, na verdade, assim, se eu pensar na máquina, quando eu compro a máquina, em contabilidade a gente não considera o custo total. Porque imaginem, se eu considerar o custo num período só, o meu custo vai ser muito alto em relação a tudo que eu vou produzir. Sim. Então a gente analisa o quê? Vida útil do bem. Quanto depreciação tem? E tal. Isso. Aí a gente não vai entrar nisso agora para não chorar, tá. porque senão eu vou ficar depressivo. Vamos continuar aqui. Tomada de decisão baseada em custos. Agora a gente começa a pensar lá. Agora não, né? A gente já está pensando faz tempo, mas começa a tomar forma lá o nosso empreendimento. Estamos fabricando roupas, estamos fabricando, enfim, qualquer coisa, ou estamos revendendo. Mas eu preciso pensar na margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Agora nós estávamos falando até esse momento de custos mais na área de controle, gestão de custos. Agora a gente deu um passinho para a área gerencial, análises, né? Então, quando nós estamos identificando a margem, então eu estou dando a seguinte informação: quanto da venda de um determinado item que eu estou produzindo ou que eu compro para revenda está sobrando na dedução dos gastos variáveis. Todo mundo já sabe o que é gasto variável. Custo variável relacionado ao produto e despesas variáveis relacionadas à venda desse produto. Anotem isso aí. Olha lá, importantíssimo, margem de contribuição. Se alguém chegar e falar, margem de contribuição do meu produto é X, X não é lucro, tá? Então, o que nós fazemos com a margem? Com a margem de contribuição, eu vou identificar os meus gastos fixos, vou liquidá-los. Aí, se sobrar alguma coisa, eu tenho lucro. Não tendo sobra, tenho prejuízo. Então, a margem, o termo é contribuição, é quanto a venda daquele produto contribui para liquidar gasto fixo. Então a margem de contribuição é para liquidar o gasto. Isso, exato. Okay. Então, se eu dissesse o seguinte, vendemos um produto por um valor, né? O preço de venda é 100, mas a margem é 10, eu estou te dizendo que a cada unidade vendida desse produto que eu vendo no mercado por 100, me sobra 10. Então, de custos e despesas eu tenho 90. Sobrou 10. Esse 10, não de uma, mas de diversas unidades, é o que eu tenho que me dá condições de liquidar os meus gastos fixos. Perfeito. Então, se eu somei lá 10 unidades, né, ou deu R$100, os meus gastos fixos são 30, então eu sei que vai me sobrar 70 de lucro. Então, quanto mais eu vendo, mais margem eu tenho para liquidar gasto, Perfeito. Obviamente para obter lucro. Então, detalhe, agora falando dessa questão que envolve a área, né, que nós de trabalho do professor Biazon, eu diria que produtos têm diferentes margens. Sim. Tá? Então, nós falamos de saia, de calça, de camisa Foi. E tal. Então, o que é muito interessante agora para vocês com o ponto de vista é identificar a margem. Porque se você tem um produto que tem uma margem de 10, mas um outro que te oferece uma margem de 20, vamos fazer propaganda, publicidade, marketing para tentar oferecer para o meu cliente para que ele aumente o processo, a venda do produto que tem maior margem. E também isso pode variar de acordo com a decisão, né, desse gestor. Às vezes é interessante ele trabalhar com a vaca leiteira, né, na matriz BCG, aquele que mais está me dando lucro, eu vou investir mais. Mas, por outro lado, o gestor pode pensar, não, esse produto está me gerando uma margem pequena, eu quero impulsionar isso. De repente eu posso promocionar esse produto para ver se ele consegue ter mais saída e aí eu tenho mais margem de contribuição. Exato, porque daí eu tenho que pensar em estratégias para, de fato, impulsionar esse tipo de venda. Mas, por outro lado, aí nós temos que olhar mercado, demanda e tantas outras coisas. Eu também posso pensar que eu vou trabalhar com um produto que tem uma margem pequena, mas
É muito engraçado até, mas esses dias eu falava com uma empresa, né, com um representante de uma empresa que vende tinta, e ele me disse que o que dava maior margem para ele não era tinta. Eu achei isso muito curioso. Olha, eu vendo tinta, mas o que me dá mais margem é a massa corrida, é o pincel, é o que é a espátula, porque o meu cliente, ele vem fazer a cotação da tinta. Sim, na loja. Mas ele não compra só isso. Ele não compra só isso. E ele não vai, né, sair pra... Ó, a espátula é um valor aqui, vai atravessar a cidade para comprar um pincel. O que ele atravessa? Ele faz o quê? A cotação compra da tinta. Tudo ali. E aí ele disse que tinha que, para competir no mercado, olhando para o concorrente, manter um determinado valor, mas ele já calculou o custo, tá? De gestão de custo, tá bonitinho, ele sabia que dava para entrar nesse mercado. E aí ele trabalhava com uma margem menor na tinta, mas em compensação, ele conseguiu ter uma margem muito superior nos outros itens. Não dá para vender... se propor a vender tinta, imagina, eu chego na casa de tinta, eu quero comprar... Não tem tinta, só tem massa corrida, pincel, não dá. Né? Então vejam, são informações que nós precisamos conhecer para poder decidir. Então vale a pena você já pensar aí em colocar literalmente na ponta do lápis quais são os seus gastos, quais são, né, tanto fixos quanto variáveis, e aí já pensar de acordo com o ou os produtos que você vende, como que a gente colocaria isso em números em termos de margem de contribuição. A professora pode dar uma pincelada de como fica, o que eu tenho que colocar onde nessa fórmula, a gente vive de fórmula, jogando valores ali para tentar entender na sua saia, na sua calça, na sua pizza. Gente, é muito fácil, tá? Basta, primeiro passo, qual é o preço de venda do produto? Então, eu estou trabalhando com margem unitária, então, preço de venda dele, quanto que eu gastei, né? Quais são os gastos que efetivamente fazem parte do produto. Veja que nós estamos falando só de custo variável, Sim. tá? O fixo nós vamos considerar na sequência, porque a análise é gerencial. Então, nós estamos separando nesse momento os custos fixos dos variáveis. Preço de venda menos custo variável, ou seja, o que foi envolvido no processo fabril, que faz parte do produto, menos despesa variável, que está relacionada à venda do produto. Subtrair, cheguei na margem de contribuição. Bem como eu poderia trabalhar com a quantidade total. Então, seria preço de venda vezes quantidade vendida. Sim. Custo variável, a mesma coisa, quantidade, né, vendida vezes o custo variável. E a mesma coisa, quantidade vendida vezes a despesa variável. Vamos imaginar, a comissão paga ao vendedor 10% do preço de venda. Então, nós só vamos replicar da proporção, tá? Aí eu trabalho com margem de contribuição total, que nada mais é do que a margem de um produto vezes a quantidade vendida. Detalhe, trabalhando com produtos diferentes margens, a contabilidade organiza cada um na sua caixinha. E aí nós temos saias, preço de venda vezes a quantidade, custo da saia vezes a quantidade vendida e a despesa relacionada à venda da saia vezes a quantidade. Vamos separar. Calças, a mesma coisa, o preço de venda da calça vezes a quantidade, o custo proporcional à quantidade vendida e a despesa. Então vejam que no final a gente soma todas essas margens para poder liquidar o quê? O que é fixo em relação a todos os produtos que estão sendo oferecidos no mercado. E torcer para sobrar alguma coisa, né, gente? Vamos torcer para sobrar um pouquinho. Muito, bastante. E aí tem um outro termo que é bastante necessário, quando a gente fala nessa questão de pagar e receber, confesso que o ponto de equilíbrio fica muito mais na minha cabeça do que a margem de contribuição. Então a gente tem um gráfico bem louco, bem colorido, mas esse até eu consigo entender, então eu creio que todo mundo vai ter um entendimento. O que seria, professora, pensando aqui na venda de saias, de calças, enfim. Seja de pizzas, né? Qualquer coisa que você venda. Como eu chego ao ponto de equilíbrio? O que é ponto de equilíbrio? Tá. Então, o ponto de equilíbrio é exatamente aquele momento onde o que eu tenho, né, os recursos disponíveis, são suficientes para liquidar todos os gastos. Ou seja, quando a minha margem é exatamente o mesmo valor dos meus gastos fixos. Então, se eu tenho lá gastos fixos no período equivalente a R$1.000, quando a minha margem for R$1.000, é o suficiente para liquidar, lá no resultado é zero. Mas é o suficiente. Então, eu preciso conhecer a partir de que momento eu começo a obter lucro. Então, se vocês analisarem no gráfico, esse momento em que as setas se encontram, né?
é o momento do ponto de equilíbrio. Acima, lucro. Abaixo, prejuízo. Fácil, gente. Quer dizer, é colocar literalmente na balança Ponta às vezes. do lápis, né? Calcula aí quanto você tem de custos e despesas fixas para ter uma ideia de quanto você vai ter que ter de margem. Perfeito. Quer dizer, a gente pensa assim, quanto eu vou ter que vender para conseguir ficar no 0 a 0? No mínimo isso, né? Porque é óbvio que todo mundo quer lucro, é claro. né? Então, exatamente, empatar. No mínimo, aí nós podemos calcular o ponto de equilíbrio em unidades ou até mesmo em receita, quando a gente trabalha com várias margens, então aí talvez a receita fique mais clara. Falando um pouquinho em prestação de serviço, a gente sabe que está bastante em alta as barbearias. Aliás, estou precisando visitar uma. E é uma coisa que quando eu vou para cortar cabelo, para fazer barba, eu sempre converso com um barbeiro. Quantos cortes você tem que fazer por mês para você ficar ali no 0 a 0? Claro que se a gente pensar isso no dia primeiro, a gente já fica, né, começa a pirar. Vou ter que cortar tantos cabelos, ter que fazer tantas barbas, somar tudo isso, pagar as minhas contas todas e aí empatei. O que vier a partir daquilo dá para tomar uma cervejinha no finalzinho do mês. Tem lucro, senão não tem. É exatamente isso. Exatamente isso. Yes. Não está entendendo? Nós vamos tirar 10 nesse negócio dessa prova aqui. Fechamos aqui. Fechamos não, porque esse assunto nunca se esgota. Mas acredito que a gente tenha conseguido entregar o que são custos, o que são despesas, o que é a margem de contribuição e o teu 0 a 0, e o teu ponto de equilíbrio. Agora, somente agora, a partir desse entendimento, é que a gente vai conseguir responder como eu faço para colocar preço nos meus produtos. E aí eu já faço uma provocação. Comenta aí pra gente, como é que você, se você já é lojista, se você já tem um empreendimento, como você faz para colocar o preço nesses seus produtos ou o preço no seu serviço? Comenta pra gente para que a gente possa verificar depois o que você já pratica. E claro, a gente espera que com a nossa conversa você possa melhorar, se é que há algo para melhorar, no seu processo de precificação. Vamos lá, professora? Vamos. Eu teorizei um pouquinho para a gente poder entender a ferramenta que vamos utilizar. Então, formação de preço de venda. O que seria isso? Atento aqui ao slide. Para o processo de precificação dos produtos, optamos pela taxa de marcação ou markup. A gente entende como uma das possibilidades, uma das ferramentas para a precificação. Então, é uma fórmula aplicada para se calcular o preço de venda. E qual é o objetivo? Poder determinar qual é o valor mínimo que a empresa deve colocar no seu produto, né, no seu preço de venda, para liquidar todos esses custos e despesas e ainda ter o lucrinho desejado, né, que é o que nós esperamos. Então, o markup é uma ferramenta onde a gente, no início do processo, coloca um percentual, coloca uma margem de quanto eu quero. Exato. É isso. E além da margem desejada, eu também já vou prever gastos que ainda não ocorreram. Então, tanto no início, né, de uma empresa, no seu processo de constituição, eu já imagino isso, já pesquisei, tenho pesquisa de mercado, ou quando eu estou em andamento, porque eu posso estar comprando e revendendo a todo momento, ou produzindo produtos novos, inovando. Então, o que eu faço? Eu consigo já pensar se eu estou imaginando que eu vou comprar, que acho que é o que a maioria dos nossos alunos fazem, né, na prática, comprar para revender, eu tenho o custo do meu produto. Mas atrelado a isso, eu tenho gastos, que eu já sei que são despesas geradas, impostos, de repente a questão que envolve a venda, que gera comissão para o vendedor, o próprio frete, enfim, seguro do produto para ser transportado. Despesas tem Despesas todo mundo tem, né? Todo mundo entende o que é despesa. Sim. Olha só, que interessante. E aí nós temos despesas administrativas, que convêm com as atividades operacionais, despesas financeiras, como já falamos aqui também. Então nós classificamos as despesas e já tentamos identificar percentuais aproximados, bem como impostos. Eu já sei que eu vou ter que pagar imposto, já tenho as alíquotas, já vou considerar. E aí nós pensamos na margem, né? Às vezes a gente pensa, aplica, dá uma olhada no preço de venda e fala, vamos voltar, pensar numa margem menor, senão nós temos que pensar no mercado. Então olhar para o mercado de fato, né? Sem ser esquecido desse detalhe. Sim.
Mas aí dentro desse contexto nós separamos e fazemos cálculos. E aí existe uma fórmula que a gente chama que é um coeficiente para cálculo, onde eu identifico esse coeficiente ou a taxa de marcação. Podemos chamar de coeficiente de markup, taxa de marcação, é a mesma coisa. Onde eu aplico facilmente sobre o custo do produto. Ou seja, eu pego o custo do produto, comprei, me custou X, pego X, divido por esse coeficiente. Então, o que eu preciso primeiro é fazer essa classificação. Vamos pro exemplo? Vamos. Então temos aqui, ó. O cara faz de tudo, multifacetado. Olha, eu nem sabia que ia ter confecções no processo. Temos, ó. A indústria Biazon de confecções, em determinado período, possui um custo de produção de R$ 250 por unidade do único produto que produz. É a empresa que produz um produto só. Por meio de relatórios contábeis, chegou-se à conclusão de que a mesma possui em média os seguintes percentuais de gastos sobre o preço de venda. Então, temos aqui esse preço de esse custo de 250 por unidade. Tá. Então, temos aqui algumas despesas. As despesas administrativas somam 9%, as financeiras 5% e com vendas 6%. Vamos lá. A empresa está obrigada a pagar os seguintes tributos. Ai, que dó do senhor Biazon. O ICMS é 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,60% e pretende obter no período uma margem de lucro. Essa margem de 10%. 10%. Tá. O que é isso? O que é isso aqui? Ó, nós estamos organizando as informações. Por caixinhas. Tá. Então nós temos aqui, ó, os dados do exercício nos informou que o custo é 250. Por unidade, isso. Ok. Mas também tem impostos que somam 27,25%. Então, somamos ICMS, PIS e COFINS. Sim. Além das despesas administrativas financeiras. Das caixinhas que a gente já viu. Isso, já calculamos, em média 20%. Do que? Desses, né, do preço que nós ainda desconhecemos. Porque tudo isso é para buscar preço de venda. E um lucro pretendido de 10% sobre um preço que nós também ainda não sabemos, é o que queremos praticar. Como chegamos nesse cálculo? O markup nada mais é do que uma ferramenta utilizada, muito utilizada, que oferece essa proposta. Então, 100% é o quê? É o valor, né? É um valor de preço de venda que eu ainda desconheço. Então, desse 100%, eu sempre trabalho com 100%, eu vou subtrair os demais percentuais. Então, por isso, 100% menos percentual de imposto, de despesas e a margem de lucro. Dividido por 100 para que a gente ache um coeficiente, não trabalhe com uma taxa. Então, nesse cálculo, se nós subtrairmos desse 100%... Substituindo os valores aqui, né? Exatamente. Ó, vejam que aqui sempre se manterá 100%, Sim. Porque é 100% de um número desconhecido ainda. Subtraímos impostos, despesas e a margem. Sempre vamos dividir por 100, porque a intenção é não trabalhar com percentual, e sim com a taxa já com a taxa. Então, nós temos aqui nessa divisão 0,4275. O que isso representa? Não sei, vamos saber agora. Agora, olha lá. Como que eu acho o preço de venda? Pego o custo do produto, lembra do valor? 250. Sim, por unidade. Vou dividir o quê? Por esse coeficiente, que é o markup. Que a gente acabou de achar. Exato, markup. Aqui nós estamos usando divisor, tem um outro cálculo que é para multiplicar, que demandam, mas dá no mesmo, tá, pessoal? Caso alguém comente isso com vocês, o custo dividido por aquele índice vai identificar o preço de venda. Quanto que é o preço de venda? Olha só, eu pago 250 num produto que eu quero ter 10% de margem, Sim. mas que tem despesas, impostos e tal. Vejam quanto eu vou ter que vender esse produto. Ai, também chorei. Vamos entender aqui já dentro da demonstração contábil. Então, nós temos aqui uma receitinha de 584,80. Esse é o preço de venda. Então, ó, de 250 para 10%. Isso, 10%, lembrando que é 10%. Então, o que nós fizemos? Nós compramos um produto por 250 ou fabricamos, e ali nós consideramos que nós vamos ter os impostos relacionados à venda, nós vamos ter as despesas administrativas, financeiras e ainda queremos uma margem. Então, para conseguir isso, diante desse exemplo... pagando tudo, exatamente, 584,80.
Ô, dó! E aí a gente já apresenta para vocês a demonstração do resultado, que é para mostrar que o que nós estamos falando aqui é uma verdade, é real, tá? É a prova real. Custo não é 250? Então, ó, a demonstração evidencia o resultado. Então, o que que nós fazemos? Preço de venda R$ 584,80, subtraímos o custo, 250. Vamos subtrair os impostos, lembra? O 27,25, mas é sobre o preço de venda, então Perfeito. Não tinha como, por isso percentuais. Multiplicamos 159,36, menos as despesas que eram em torno de 20%, 20% de 584,80 está aqui, 116,96. Lucro, então vamos subtrair 584,80 menos o custo, menos o imposto e as despesas, nós encontramos um resultado de R$ 58,48 por unidade, que nada mais é do que 10% do preço de venda, vejam. É difícil ter lucro, gente. Não é fácil mesmo. É por isso que é importante a gente ter tudo realmente na ponta do lápis. Exatamente. Para poder conseguir fazer as compras dos insumos ou comprar o produto pronto para poder fazer a revenda, mas sem extrapolar, porque se a gente sair muito de um preço que o mercado pratica, a gente corre o risco de não ser procurado, do consumidor procurar o concorrente. E a gente quer lucratividade. E para ter um pouquinho, eu preciso, então, saber muito de conta e saber muito do meu segmento e muito daquilo que eu faço. Exatamente. Pessoal, eu vou deixar vocês se divertirem com os materiais extras que a gente ainda tem, mas agora eu quero agradecer a professora. Sem você aqui, eu não teria entendido sobre custos e despesas, sobre essa diferença e também sobre como utilizar essa ferramenta, o markup, já necessário. Ter o conhecimento prévio das caixinhas de onde colocar os meus custos e as minhas despesas para poder identificar como eu poderia precificar cada um dos meus produtos. Então, muito obrigado. Professor, eu que agradeço poder estar aqui dividindo um pouco dos meus conhecimentos com os nossos alunos. Obrigada pela participação de vocês aí na telinha, olhando aqui todos os detalhes. Desejo para vocês bons estudos e que de fato vocês se aproveitem essa oportunidade, essas ferramentas que nós oferecemos para que tenham uma boa gestão de negócio. Um grande abraço a todos. Conhecimento é tudo e a gente busca o quê? Lucratividade. Então nós precisamos ter excelentes ações de comunicação para poder atrair clientes. Para atrair clientes tem que ter um excelente produto, para ter um excelente produto tem que comprar bem. Para comprar bem tem que ter noção de onde eu vou comprar e os custos e despesas que eu vou operacionalizar para que eu possa fazer boas compras, fazer boas vendas e garantir a minha sobrevivência no mercado. Então, novamente, muito obrigado e eu desejo a vocês o quê? Além de conhecimento que vocês já estão adquirindo, lucratividade. Oba! Vamos lucrar com isso aí, pessoal. Grande abraço. Fui. meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.